Boa noite. Obrigado a todos por assistirem a estas conferências. Estamos dando início a mais uma conferência. Conferência número 10. Os 7 corpos. Então, este curso está organizado de forma ordenada para que, conforme vai se assistindo às conferências, se vai tendo contato com as informações, se possa ir praticando e obtendo as comprovações. Este curso está organizado por seres de consciência desperta. Não foi organizado por intelectuais, e sim por verdadeiros mestres. Mestres de consciência desperta. Não são como nós, pessoas comuns e correntes. São seres que fizeram um trabalho e então querem compartilhar conosco, com os demais seres humanos da humanidade, estes ensinamentos, para que cada um de nós possa também fazer o trabalho que tais seres fizeram. Então é por isso que este curso está no ar e está sendo passado também de forma presencial. E é por isso que ele é gratuito, completamente gratuito e desinteressado. Nos nossos canais, nas redes sociais, também não são veiculados propagandas comerciais. Se alguma vez aparecer alguma propaganda, algum comercial durante estas conferências, não é por nossa vontade. Nós não obtemos retorno financeiro nenhum. A única coisa que se quer é compartilhar esses ensinamentos para que com isso se desenvolva a capacidade de amar a própria humanidade. Porque nós recebemos de graça estes ensinamentos e devemos entregar da mesma forma que recebemos. Então, de acordo com o nosso temário, nós hoje vamos passar o tema número 10, os 7 corpos. Então, nós temos 7 corpos. Existem 7 dimensões básicas. São 7 dias da semana. São 7 planetas principais. E são também 7 notas musicais. Então, esse está de acordo com a lei do 7. Ou seja, a lei do heptaparapartino. Então, esses corpos são o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, o causal, o corpo búdico e o átmico. Então, estes 5 corpos, físico, vital, astral, mental e causal, nós temos eles de forma lunar. São fantasmagóricos. São como algo irreal. E é preciso criar esses corpos.
para se ter presença, para se fazer presente, para ter acesso às respectivas dimensões. Então nós temos o corpo físico, que é de matéria. Todos podemos ver, palpar. E nós, então, se nos manifestamos no corpo físico, podemos estar aqui graças a este mundo, graças a este corpo físico, nós podemos nos movimentar no mundo físico. Então, esse corpo físico está regido por 48 leis, que estão representadas nos 48 cromossomas que compõem a célula. Esse corpo é de natureza celular, está em 3 dimensões. É a Terra, representa o planeta Terra. E ele vibra com a nota musical Dó. Então, é preciso regenerar esse corpo. Esse corpo nós temos de forma lunar, é preciso regenerar. Então, com a regeneração do corpo físico e vital, fica composto, então, isso que se chama a máquina humana. Esse corpo físico é a máquina humana. É uma máquina onde se pode fazer as atividades no mundo físico. Nós temos presença no mundo físico graças a esse corpo físico. E é preciso regenerar, porque ele está de forma lunar, e uma evidência é que nós temos, todos temos alguma deficiência, temos alguma doença. Então isso é porque esse corpo é de natureza lunar, ele está incompleto. Então ele vibra com a nota musical Dó e representa então a lua, é lunar. E temos um corpo etérico, ou corpo vital, que é o assento da vida. Esse corpo é o assento da vida em nós. E ele vibra então com a nota musical Ré. Dó, Ré. E a base dele é no centro instintivo. E representa o planeta Mercúrio em nós. E são as nossas águas. Esse corpo é de 4ª dimensão. Ele está em 4 dimensões. É o nosso, que podemos chamar a aura, as nossas águas. E é o assento vital. É o mesmo que o corpo etérico. E está governado por 48 leis, as mesmas 48 leis do corpo físico. E vibra com a nota Ré, nota musical Ré.
e ele é de natureza lunar. Também é preciso regenerar. Precisamos regenerar esse corpo também. O terceiro corpo é o corpo astral. O corpo astral também nós temos de natureza lunar. Ele vibra com a nota musical Mi. Está relacionado com o planeta Vênus. É um corpo de quinta dimensão. É o corpo onde se vai na quinta dimensão, no mundo astral. Com um desdobramento astral, se vai com esse corpo na quinta dimensão. Então, os corpos, como as dimensões, se penetram e compenetram mutuamente, sem se confundirem. Está um dentro do outro. Cada um tem uma vibração. São níveis de consciência. Então, nós temos 7 consciências. Porque são 7 corpos, temos 7 consciências que está relacionado. Cada corpo com a sua dimensão respectiva. Então, esse corpo ele está governado por 24 leis de quinta dimensão e ele governa as salamandras do fogo. Então, quando nós criar esse corpo, se adquire o poder de governar as salamandras do fogo. Então, nós temos esse corpo de natureza de forma lunar e é preciso regenerar, é preciso criar, ou melhor dito, criar esse corpo para nos fazer presente na quinta dimensão, no mundo astral. Nós podemos fazer um desdobramento astral consciente com o corpo lunar que temos, com a diferença de que uma investigação, uma constatação nesse mundo não é clara, não é assim precisa, porque não se tem a consciência adequada, a consciência necessária, a plena consciência para investigar. E muitas vezes se torna mais difícil fazer um desdobramento astral. Então, nós sonhamos. Então, quando se sonha, está utilizando esse corpo astral lunar. Então, ele está relacionado com o planeta Vênus. E é preciso criar esse corpo. Já o corpo mental está regido por 12 leis. Também é quinta dimensão, é uma seção, uma segunda seção do mundo da quinta dimensão. É o mundo mental. Na quinta dimensão está o mundo astral e o mundo mental. Esse mundo mental é regido por 12 leis. Então, esse corpo vibra com a nota musical Fá e governa, quando se cria esse corpo, se adquire o poder de governar os silfos e sílfides do ar. Está relacionado com o planeta Sol. Também precisamos criar esse corpo. Precisamos criar de forma solar. Que nós temos esses 5 corpos, estão de forma lunar. O corpo mental nós temos de forma lunar.
e é preciso criar. Já o corpo causal é um corpo da sexta dimensão. Ele está regido por 6 leis. 6 leis, e vibra com a nota musical Sol. Está relacionado com o planeta Marte e é de natureza eletrônica. A natureza desse corpo é eletrônico e governa o éter. Quando se cria esse corpo, se adquire o poder de governar o éter. Esse corpo é de natureza eletrônica. Então, esses dois corpos, o corpo búdico e o corpo átmico, que constituem a mônada. Quando se fala em mônada, é a união desses dois corpos, o corpo búdico e o corpo átmico, constituem a mônada, que é a mônada, é a parte superior, a nossa parte superior. Também o corpo búdico é da sexta dimensão também, porém de sexta dimensão e também de 6 leis. Esse mundo também é governado por 6 leis. Esse corpo vibra com a nota musical Lá. É de natureza protônica, são os prótons de todo átomo. Magnética, são os prótons e é de natureza magnética. E está relacionado com o planeta Júpiter. Então é o corpo búdico que está o corpo búdico. Então aqui o corpo físico, o vital, o astral, o mental e o causal, que são os 5 corpos do pecado, que se chamam os 5 corpos do pecado. Esses 5 corpos estão caídos e precisam ser criados para reconectar com esses 2 corpos superiores, com a mônada. Então se cria esses 5 corpos e quando esses corpos ficam criados, se conecta com a mônada. Então isto caracteriza o religare, que é o significado da palavra religião, que é voltar a ligar o que foi desligado devido à fornicação. Quando o ser humano fornicou, que se conta alegoricamente, de forma simbólica, nas escrituras se diz que o homem foi expulso do Éden. Então foi pela fornicação, esses corpos todos caíram. E esses 2 corpos foram preservados, foram desconectados para não caírem também. Então é preciso regenerar esses corpos, regenerar o físico, o vital, criar o astral, o mental e o causal, e assim reconectar, religar aos corpos superiores, a esses 2 corpos, o búdico e o átmico, que não estão caídos, são de plena consciência. Então esse corpo búdico, ele vibra com a nota musical Lá, e são as emoções superiores. Então o corpo astral é o corpo emocional, são as emoções inferiores. De forma como estamos com esse corpo lunar, nós temos aí as emoções
são inferiores. E temos que criar também o corpo átmico, que é o sétimo corpo. Esse corpo é um corpo da sétima dimensão, corpo de sétima dimensão, e está relacionado com o planeta Saturno. E está sujeito a 3 leis. É o mais baixo que o nosso real ser pode baixar. Até aí o nosso ser vem. E nós precisamos criar esses corpos para reencontrar, para nos reconectar com esse nosso real ser. É o mais baixo que ele vem. O nosso real ser não se manifesta através da máquina humana devido aos defeitos psicológicos. Então, quando se eliminam os defeitos psicológicos, quando se trabalha sobre si eliminando os defeitos e despertando a consciência, o real ser vai começar a se expressar, vai começar a utilizar a máquina humana, porque não utiliza porque o ego não permite, o nosso ego, os nossos defeitos psicológicos não permitem. Nós precisamos destronar o ego, tirar o ego do nosso trono, para que o nosso real ser possa então assumir esse trono que é dele por natureza, porém que ele não se expressa porque não se permite, o ego não permite. Então, nós temos esses 7 pecados capitais que estão em poder da máquina humana, que agem através da máquina humana. Então, esse corpo átmico está sujeito a 3 leis e é o mais baixo que o nosso ser pode descer. Então ele vibra com a nota musical Si, é a 7ª nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São as 7 notas musicais. Também os 7 dias da semana, da criação do mundo, como alegoricamente está escrito nas Escrituras. Então, que o mundo foi criado em 7 dias. Então, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º dia. Que o mundo foi criado em 7 dias. Se diz que o mundo foi criado em 7 dias. Porém, é alegórico e é preciso regenerar o corpo físico, é o primeiro dia. Regenerar o corpo vital, o segundo dia. Criar o corpo astral, o terceiro dia. Criar o corpo mental é o 5º dia, é o 4º dia. E o 5º dia é a criação do corpo causal. Quando se cria o corpo causal, é o 5º dia. E o 6º e o 7º. Então o mundo fica completo. Esse é o nosso mundo interior. Nós precisamos conhecer esse nosso mundo interior e recriar esse mundo nessa ordem, de acordo com essa ordem dos dias. Isso corresponde aos dias em que o mundo, este mundo interior,
foi criado. Isso está de forma alegórica, de forma simbólica. E é preciso criar, então se cria nessa ordem. Primeiro se regenera o corpo físico, se regenera o corpo vital, se cria o corpo astral, o mental e o causal. Então cada corpo que se vai criando vai se adquirindo poderes, alguns poderes. Então, se com a criação do corpo físico se adquire o poder sobre a terra, sobre os gnomos e pigmeus. Quando se cria o corpo vital, se adquire poder sobre as águas. O corpo astral, os poderes para governar as salamandras do fogo. O mental, os silfos e sílfides do ar. O causal, para governar o éter. E com a conexão com os dois corpos superiores, fica então conectado. E o nosso ser pode se expressar, pode utilizar esses corpos que nós então teremos criado. Então, para criar esses corpos, se cria no sexo. Então, a magia sexual é a forma como se vai criar os corpos. Então, é a alquimia. A alquimia, a fórmula da alquimia simbolicamente se diz que tem que dissolver o mercúrio e coagular dissolver e coagular. Então, conforme se trabalha com a magia sexual, vai se regenerar o corpo físico, o vital, vai se criar o corpo astral, o mental e o causal. Então, conforme vai se dissolvendo o ego, que o ego representa o mercúrio. Na alquimia se fala em dissolver o mercúrio, e a alquimia sexual vai se dissolver o ego, que representa o mercúrio. Então, a prática da alquimia foi ensinada pelos alquimistas medievais dessa forma simbólica, porque na época existiam as perseguições contra os iniciados que trabalhavam com essa força, com a força do sexo, positivamente, e ensinavam. Então foi ensinada, foi exteriorizada com o nome de alquimia. Então a alquimia sexual é praticada entre um polo positivo e um polo negativo. É necessário os dois polos, é necessário um homem e uma mulher. Jamais de dois polos da mesma polaridade vai nascer algo. Só pode ser criado algo com a união de dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Então é preciso a união de um homem com uma mulher e de uma mulher com um homem. Então essa prática, a prática de magia sexual, se realiza
de formas que não se ejaculam. O homem não ejacula a energia e a mulher não chega ao orgasmo, e sim transmuta essa energia através da coluna vertebral, que a coluna vertebral também é representada pelo caduceu de Mercúrio, aquele caduceu de Hermes Trismegisto, que Hermes Trismegisto ensinava essa transmutação de forma hermética. Aí está o nome hermético. O hermetismo era ensinado de forma muito secreta, muito simbólica, essa prática. Então, é da união de um homem com uma mulher, ou seja, um polo positivo com um polo negativo, se unem e o homem não ejacula, não perde as energias, não põe fora, porque a energia sexual, o sêmen, é a semente com a qual vai se regenerar o corpo físico e vital e vai se criar os corpos astral, mental e causal. Então, o sêmen não deve ser posto fora, porque este ensinamento foi perdido, foi ocultado por pessoas com fins maldosos, foi ocultado há muitos séculos, e na Idade Média ainda se ensinavam de forma hermética, de forma mais velada, esta prática sexual, onde o homem se une com uma mulher e transmuta a energia através da coluna vertebral, através daquilo lá, os dois canais que lá no caduceu de Mercúrio estão representados por as duas cobras, duas serpentes. Então, essa prática só pode ser realizada entre um homem e uma mulher. Em matrimônio perfeito, ou seja, um matrimônio que tenha a finalidade desse matrimônio é exatamente criar tais corpos, ou seja, nascer espiritualmente. Então, a união de dois polos, do homem e da mulher, que vai acontecer com esse objetivo. Os dois devem estar dispostos a fazer esse trabalho. Jamais se pode forçar alguém a fazer esse trabalho de castidade. Por quê? A castidade não é abstinência sexual, como está conceituado entre a maioria, entre a humanidade. Se tem o conceito de que castidade é abstinência. Na verdade, a castidade é a união sexual do homem com a mulher sem a fornicação, sem a perda das energias sexuais. Aí é a castidade. O celibato, a abstinência, não é castidade. Na verdade, é um rechaço ao sexo. E isto está contra
as leis da criação, porque o sexo tem essa função sagrada, a função de criar os corpos. Então, para criar os corpos, se unem um polo positivo e um negativo, de formas que não haja a fornicação. Então se deve fazer essa prática que está explicada em outras conferências, porém nós vamos explicar também aqui. Precisa, em primeiro lugar, que haja interesse das duas partes, que sejam estáveis, que não se pode mudar, trocar de parceiro ou parceira, que aí então já se cai em adultério. É necessário ter um companheiro, uma companheira estável, porque não se pode trocar. No caso que se tenha que trocar por algum motivo de morte ou alguns motivos que se explicam em algumas conferências, deve esperar no mínimo 1 ano para então contrair novo matrimônio, novo casamento, nova união e praticar a magia sexual. Então se unem. É preciso que haja uma preparação prévia para se unir sexualmente. É necessário que se acenda o fogo, se ative a energia sexual em ambos os lados. Então, com carícias se acende, se ativa a energia sexual e se unem. A união é unicamente natural, é falo-útero. A única forma de magia sexual é a união de falo-útero. Jamais essas formas bestiais, essas formas degeneradas. Então se une o homem com a mulher através da união sexual falo-útero e se faz um processo respiratório. A respiração. Se inala pelo nariz. Cada um faz a sua inalação, o seu processo respiratório. Unidos sexualmente, sem os movimentos leves, não é uma prática bestial, uma prática animalesca, e sim uma união superior, com objetivos superiores, com objetivos transcendentais. Então se inala pelo nariz, lentamente, e imagina que o ar vem até os pulmões e desce até os órgãos sexuais. Então se retém. Se inala, se retém e enquanto se retém o ar, se inala e se retém o ar, imagina que pela coluna vertebral sobe um fio dourado e chega até o cérebro. Então se exala. Se exala
pronunciando a vogal I. Se inala por mais ou menos 20 segundos, se retém por também mais ou menos 20 segundos, e nessa retenção você imagina que essa luz sobe pela coluna vertebral e chega até o cérebro. Então, essa retenção dura mais ou menos 20 segundos. E se exala também por mais ou menos os 20 segundos. E enquanto se exala, se pronuncia o mantra I alongado durante mais ou menos 20 segundos, quando a exalação se percebe que essa exalação é suficiente. Então você faz uma inalação, uma retenção e uma exalação. São 3 processos. São 3 etapas. E se pronuncia a vogal I. E então se faz outra inalação, outra retenção, inalação, retenção, imaginando que essa energia sobe pela coluna vertebral, chega até o cérebro e se faz uma exalação. Então, na exalação, vai se pronunciar a vogal A, mais ou menos 20 segundos. Da mesma forma que se fez com a vogal I, se faz com a vogal A. E a próxima inalação, retenção e exalação com a vogal O, também por mais ou menos 20 segundos. Novamente se inala mais ou menos por 20 segundos. Você imagina que o ar chega até os pulmões e desce até os órgãos sexuais. Se retém, imaginando que esse fio dourado sobe pela coluna vertebral, chega até o cérebro. Ao chegar ao cérebro, se exala. Então, a exalação vai se pronunciar a vogal O. Então, é o mantra Iao. O mantra Iao. Cada uma das vogais se faz uma inalação, uma retenção e a exalação. Se inala, se retém e se exala. E no final, na exalação, a primeira vez se pronuncia o mantra I, na segunda o A, na terceira o O. Isso novamente, você faz as 3, você faz outra, você faz outra, você faz outra. Isso pelo tempo que o casal conseguir estar conectado, estar unido, sem perder a energia sexual. O segredo da alquimia, o segredo da magia sexual é não perder a energia sexual, não jogar fora, não fornicar. E dessa forma vai se criando esses regenera o corpo físico e o vital,
regenera o físico e o vital, cria o astral, o mental e o causal. E assim se une ao corpo búdico e o átmico, que são a nossa mônada, o nosso real ser, para que ele faça a sua vontade na Terra, que é o corpo físico, como ele faz no céu, que é a nossa mônada, o nosso real ser. Porque aqui não se faz a vontade do nosso Pai superior, do nosso Pai interno. Atualmente se faz a vontade do ego, a vontade dos defeitos psicológicos, que são a cobiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria e a preguiça. Então, se eliminam os defeitos psicológicos de forma progressiva e se trabalha com a magia sexual, criando os corpos, esses 5 corpos, o ego deixa de utilizar a máquina, porque exatamente ele não vai existir mais. Nós vamos eliminar o ego, vamos morrer. Isso quer dizer morrer psicologicamente. Então, quando é dissolvido o ego, a essência que está presa, cada defeito psicológico carrega dentro de si uma partícula da nossa essência. Então, quando se dissolve esse ego, que é o mercúrio, e vai se transmutando, isso vai então sendo criado os corpos, o respectivo corpo. Isto se chama então, simbolicamente foi ensinado como alquimia. Esta é a alquimia, a transformação do chumbo em ouro. Também isso se chama o chumbo, que é um metal de natureza inferior transmutado em algo superior. E isso só pode ser feito com a dissolução do defeito psicológico e a transmutação das energias sexuais. Então, isso se chama então o verdadeiro nascimento. Quando se criam esses corpos e se conectam, o nascimento. Isso simbolicamente foi ensinado a Nicodemos que ele deveria nascer de novo, e ele não entendeu. Então significa que se deve criar os corpos internos, e isso significa nascer de novo. Então, através da autoobservação, quando nós colocamos a nossa consciência a trabalhar, nós vamos fazer uma autoanálise, um auto-julgamento, e vamos nos julgar. A nossa consciência íntima vai nos julgar. Se nós percebemos que é um defeito que está atuando na máquina humana, ou querendo atuar, se pede então que a Mãe Divina elimine esse defeito, e ao eliminar o defeito, libera a essência que ele leva presa. Isso é o dissolver o ego, dissolver o mercúrio. E assim se criam os corpos
e se faz presente nas diferentes dimensões, como no mundo físico, o corpo físico, o vital, o astral para a quinta dimensão, o mental para a quinta dimensão no plano mental, e o causal na sexta dimensão, que é o mundo das causas naturais. E isso se faz no sexo, praticando magia sexual com um único parceiro, uma única parceira, sem fornicação, em castidade, fidelidade e amor. Então, este ensinamento é um ensinamento superior, não é um ensinamento intelectual. Esses ensinamentos estão sendo entregues, porém estavam ocultos para a maioria dos seres humanos. Algumas poucas pessoas tinham recebido esse ensinamento, receberam em outras épocas. Porém, agora está sendo entregue abertamente, publicamente, para que todos tenham oportunidade de trabalhar sobre si, criando esses corpos e despertando a consciência, despertando verdadeiramente a consciência. Não é um despertar intelectual, não é um trabalho intelectual, e sim um trabalho real, que cada um de nós pode fazer. Quando se conhece estes ensinamentos, se pode fazer este trabalho de forma consciente, de forma real, e não apenas de forma intelectual. Algo assim como compreender intelectualmente. Então, o nosso telefone, o nosso contato, WhatsApp e Telegram é mais 55 62 991 9293 55. Então, no link deste vídeo, na descrição do vídeo há um link que leva a um grupo no WhatsApp. Porém, se quiserem nos escrever, podem nos escrever através desse número no WhatsApp ou Telegram. 55, que é o Brasil. Nós temos recebido algumas mensagens de pessoas da África, onde se fala a língua portuguesa. Temos recebido algumas mensagens, então, através desse WhatsApp, 55 62 991 92 9355. E assim, o próximo tema é como se fabrica alma e espírito. Na ordem desse temário, quando se chega ao 50º tema, se reinicia o temário. E também temos uma fase B, que é composta por 25 temas, que complementam a estes 50 temas. E assim, nós todos podemos trabalhar no sentido de adquirir, de conseguir a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. São raras as pessoas que sabem para que se vive. A humanidade não sabe para que vive.
Na verdade, se não soubermos para que vivemos, nós não vivemos. Na verdade, vegetamos. E precisamos aproveitar a existência de forma inteligente, de forma para a qual mesma fomos criados. Fomos criados com este objetivo, o objetivo de despertar a consciência, fazer um trabalho consciente sobre nós. Então, muito obrigado.